Salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma vez falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, trazer aqui o que o Alan Araújo falou agora há pouco, Jorge Soares, né? Falou sobre montagem de elenco, falou sobre 2025, falou sobre executivo, contratos e sobre a SAF, né? E um ponto que me pegou na SAF foi quando ele fala que o contrato pode ser assinado ainda esse ano, porém a transição pode ser terminada só em 6 meses, ou seja, no meio da Série D do ano que vem. Aí surge aquela dúvida: o dinheiro vai ser injetado quando? O dinheiro vai ser colocado a partir de que momento? Quando assinar o contrato ou só quando terminar a transição? Né? E ao que parece, quando assinar o contrato já pode derramar o dinheiro e a transição leva esse tempo. Mas se assinar esse ano ainda é muito melhor, porque já vai ter uma injeção financeira no clube para montagem de elenco e, claro, qualificar muito o elenco para a Série D, né? Que é o que a gente precisa subir. Mas a gente tem que começar aqui a colocar o áudio do Alan Araújo. A gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 21 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho e ajuda a gente a crescer aí cada vez mais, trazendo notícias sobre o Santa Cruz. E é isso, vamos que vamos. Então, pessoal, o Alan Araújo acabou da entrevista de Jorge Soares falando sobre vários assuntos. E o assunto que mais me chamou a atenção foi em relação à SAF, né? Quando ele fala que o contrato pode ser assinado nesse ano, vão anunciar a consultoria, primeiramente, né? Que é Álvares e Marçal, como todo mundo já está sabendo por aí. E após anunciar a consultoria, vai começar os trâmites e tal. E o contrato mesmo da SAF pode ser assinado até o fim do ano, segundo Alan Araújo, né? Mas tudo como Santa Cruz, tudo demora, eu acho meio difícil. Mas seria muito importante, porque se assina esse contrato, já começa a derramar dinheiro no clube, já começa a montar um elenco melhor, já vai ter um poderio financeiro maior para fazer melhores contratações, montar um elenco melhor para conseguir o acesso, que é o principal objetivo. A gente tem que sair dessa Série D o quanto antes. A gente sabe que é muito complicado, muito difícil, mas temos que sair da Série D o quanto antes. Vou colocar aqui agora para vocês ouvirem, tirem suas conclusões e é isso. SAF, porque eles já estão preparando o time, mas veja, assim como foi em 2024, acho que você lembra bem, Jorge, o Santa Cruz tinha uma incerteza sobre calendário, então você deve lembrar bem que nós fizemos contratos, a maioria dos contratos, terminando junto ao Pernambucano, com alguns mecanismos que a gente pudesse prorrogar esses contratos caso houvesse Série D. Então, o que a gente fez foi, chegou em janeiro, tem Série D? Não, ainda não. Chegou em fevereiro, tem Série D? Ainda não. Então não vamos começar renovações. Chegou em março e não teve realmente Série D, a gente começou a fazer rescisões e acordos. E para dar um número muito preciso para o torcedor, nesses acordos que o departamento de futebol fez, lá com o próprio Salles, comigo, com o Diego, com o Saulo, com o Pedro, o Santa Cruz economizou mais de 800 mil reais nesses acordos. Então a ideia para 2025 é a mesma, é trabalhar com planejamento. A gente sabe que vai haver SAF, a gente tem um cronograma interno, que tem alguns marcos em que essas expectativas vão ou não se confirmando, mas como você disse, tem dia 6 de janeiro tem um jogo que classifica para um segundo jogo e os dois juntos podem representar 2 a 2 milhões e meio de impacto no clube. Então a gente não pode ficar de braço cruzado, a gente está fazendo de uma maneira séria, a gente está priorizando o processo de urgência, fechar o executivo, porque é aquilo que eu digo toda hora para você: futebol você faz primeiro fora das 4 linhas, depois você vai para dentro dela. E se a gente fizer esse trabalho bem feito agora, há uma chance maior de ter sucesso em 2025, principalmente com o cenário de ter SAF, né? Então, assim, acho que tem que começar assim o trabalho, tem que ser feito de maneira organizada e profissional, então não vai ser feito loucura, então assim, não vai sair o presidente do conselho contratando o jogador, a gente vai botar o executivo, a gente vai fazer o mesmo processo de 2024, os atletas que foram monitorados pela estrutura lá de mercado vão ser discutidos e colocados à mesa com o Itamar, com a comissão técnica, só vão chegar após essa aprovação, porque a gente entende que futebol tudo pode dar certo, tudo pode dar errado, mas quando você planeja e tem um pouquinho mais de processo para tomar a decisão, as coisas costumam dar mais certo. Vocês têm assim uma estimativa de quando essa SAF será instalada, Alan? Jorge, a expectativa do presidente, né, ele é a pessoa mais habilitada para falar do assunto, mas eu vou tomar um pouco de ousadia de comentar. A ideia do presidente é nas próximas semanas assinar o que a gente chama de termo de intenção, memorando de intenção, Jorge. O que é isso, assim, para traduzir para o torcedor? É dizer o quanto a SAF assume das dívidas, quais são as obrigações dela em relação a aporte, se
o modelo do mar, do sócio-torcedor é compartilhado ou cada um fica com o seu. Então essas cláusulas básicas serão definidas e assinadas aí no intervalo aí, eu estou estimando nas próximas semanas. Aí sim, com isso assinado, o presidente vai dar seguimento ao rito. O que é esse rito? É passar minimamente pela chancela do Conselho do Sócio. Aí sim, com essa chancela se assina o contrato. Qual a expectativa de assinar esse contrato, Jorge? A expectativa é que esse contrato seja assinado ainda esse ano, mas obviamente ele depende do trâmite do rito. E aí sim, vamos dizer, ao longo de 2025, você vai fazer um processo de transição. Um processo de transição, Jorge, o que está acontecendo no Santa Cruz é um processo como no mercado normal você acontece com outras grandes empresas, um processo de aquisição ou de fusão. Então isso é um processo que não acontece desligando a chave, isso é um processo que dura meses, em algumas empresas dura 3 meses, em outras empresas dura 2 anos. No caso da SAF de futebol, os exemplos que a gente tem visto aí é que essa transição tem demorado ao redor de 6 meses. Então vamos assumir que nesse cronograma aí o Santa Cruz inicia o processo de transição entre o fim desse ano e o começo do próximo, e ela acontece ao longo de 2025 ali, concluindo ainda durante a competição da Série D, né? Então para o torcedor ter vamos dizer assim, uma ideia de cronograma na cabeça, esse é o cronograma em alto nível com o qual a diretoria está trabalhando, entendeu? Alan, e como fica a situação desses atletas que vocês vão contratar fechando o grupo assim que for instalada a SAF? Vamos supor, com um jogador com contrato de 1 ano. Não tem problema, Jorge. Assim, você vê que futebol é muito dinâmico, né? Assim, você perde um clássico, tem cultura de futebol que quer demitir treinador, executivo. A gente tem prezado por ter uma maior estabilidade, uma maior resiliência, vamos dizer assim, em momentos de crise, como foi em 2024. E, assim, do ponto de vista do atleta, não muda muita coisa não, Jorge. O que muda é o jogador entender que ele vai estar num clube que está num momento de virada de chave, de que ele começa um ano forte, organizado, mas ele pode durante a temporada sofrer uma atualização desse planejamento para ficar ainda mais forte e ficar ainda mais competitivo. Então, assim, do ponto de vista do atleta, eu só vejo vantagem para o atleta estar numa situação como essa. Eventualmente a estrutura fora de campo, por exemplo, os dirigentes estatutários, essas coisas, aí sim vai gerar maiores mudanças, né? Porque aí você realmente está mudando a estrutura estatutária, associativa, para uma estrutura inteiramente profissionalizada. Mas pode ficar tranquilo que quanto aos dirigentes da estrutura estatutária, não há nenhum óbvio quanto a isso. A expectativa é que isso aconteça o quanto antes. A gente quer realmente trabalhar dentro do modelo profissional, porque a gente entende que só assim o Santa Cruz vai ter os resultados que a torcida e todos nós esperamos, né? Não podemos esquecer que o cidadão que hoje está dirigente, ele é torcedor também, ele é passional, o coração bate pelas 3 cores, né? Então, a gente quer realmente virar essa página da nossa história e voltar a competir, a brigar lá pelas cabeças, a voltar primeiro, né, a estar entre os principais do Nordeste, depois voltar a ser uma referência nacional. Então a gente precisa voltar a subir essa escadinha aí, né? Então a gente entende que só com um movimento profissional a gente vai conseguir. Não há êxito em nenhum planejamento sem a participação da galera, e ela é a grande força, pois não? Jorge, se você pensar que o Santa Cruz hoje, há 1 ano, não tinha calendário, há 1 ano, assim, ele estava com uma situação complicada do ponto de vista de gestão, de salários, que se você pensar que a gente tem um equipamento como a Arruda, que a gente sabe que é deficitário, que deixa a desejar do ponto de vista das instalações, para receber bem adequadamente o torcedor num patamar que todos nós fiquemos confortáveis, né, de levar nossa família. A gente sabe que o CT hoje é um equipamento que ainda não oferece muita coisa além dos próprios campos de treinamento, não oferece uma estrutura de academia, de alojamento, de fisioterapia, de fisiculturismo, enfim, tudo que é básico num CT de treinamento. A gente sabe que o Santa Cruz está com todo esse déficit. Então, quando você fala que o Santa Cruz está passando por um momento de se tornar uma SAF, o grande ativo que o Santa Cruz tem é o seu torcedor. O Santa Cruz é uma força numa das maiores cidades, numa das maiores regiões metropolitanas do país. E é isso que está pesando no aumento da valorização da marca. Então, quando você for ali pensar no que compõe esse valor que será feito aí da SAF, do Santa Cruz, eu posso garantir para você que as maiores variáveis, como o patrimônio não está sendo integralizado, não está sendo transferido definitivamente no processo de SAF, a maior variável que tem hoje pesando nessa equação é a força da marca e da torcida do Santa Cruz. Então, inexiste cenário de sucesso no Santa Cruz em que você não tenha um quadro de sócio forte, que você não tenha uma relação, uma conexão muito forte entre o torcedor e o time, e justiça seja feita. Isso aconteceu em 2024, né? Desde o primeiro jogo ali
mesmo que o público tenha sido 13 mil, 14 mil, o Santa Cruz manteve uma boa média de público e o torcedor jogou muito junto, né, entendendo o momento do clube. Então, assim, inexiste Santa Cruz sem a torcida. Na verdade, o Santa Cruz, a gente poderia dizer que o Santa Cruz é a própria torcida. Né? Um abraço. Obrigado, Jorge.